É interessante que durante muito tempo eu acreditei que eu tinha um controle sobre as aulas, sobre aquilo que eu vou fazer, né? E eu aprendi que eu só sei o começo. Eu só sei o que vai ser falado no começo, depois não tem mais controle nenhum sobre isso. Eu acho que isso que é legal. Toda vez que eu tentei controlar também não deu muito certo, aí eu abandonei isso, né? Até porque tem uma coisa nisso que é o que mais me chama a atenção. Para quem começa a ter contato com algo como isso que eu estou ensinando agora, com qualquer linha espiritual, no início ela é complexa mesmo. No início ela é muito cheia de... O que é complexo? É uma coisa que tem muitas partes que precisam ser unidas. A razão adora isso. A razão adora tudo que é complexo, né? Por isso que a razão é o reduto máximo da ciência, né? Porque são partes, coisas que precisam ser unidas. É muito interessante pensar isso, porque o instrumento básico da razão nesse contexto é o próprio samsara, né? O instrumento básico da razão é a própria ilusão, né? Não no sentido ilusório, como normalmente a gente pensa, naquilo que não existe, porque vou até usar outra palavra, delusão, não em vez de ilusão, né? Ilusão é aquilo que o projeto é fantasioso. A delusão é a minha forma distorcida de ver. A base da ciência é a delusão, porque a base da ciência é a materialidade. Não a matéria somente, né? Matéria é isso, é matéria. É denso, eu posso pegar, né? Tinha um físico inglês que falava muito isso. Ele tem diálogos extensos com o Krishnamurti, e foi a primeira vez que eu vi alguém corrigir o Krishnamurti aceitar, né? E o Krishnamurti falava sobre o pensamento ser matéria. Ele disse, não, o pensamento é materialidade. Matéria é isso. Materialidade é o que dá substância a isso. É o que dá sentido a isso. É o que conforma as coisas dentro de um padrão de condicionamento e cultura. Toda a nossa mente e o pensamento é materialidade. Todo o nosso pensamento e mente funciona a partir do complexo, da necessidade de juntar partes. A meditação nos ajuda, quando possível, justamente a superar esse aspecto. E você parte por uma outra parte que está dentro da ciência também, que é o insight. E aí é quando você junta coisas que ninguém pensou em juntar, ou quando você percebe coisas que ninguém estava observando. No caso, você vai perceber coisas relativas a você, relativo ao mundo, né? O insight vai te proporcionar um grau de conhecimento e uma exatidão que você ainda não tinha percebido, mesmo que você saiba. É como isso que eu disse. Você ter o conceito de que paz interior é felicidade é uma coisa. Você vivenciar isso é outra. Quando você vivencia, nada no mundo é mais importante do que ter paz interior. É o que aconteceu com Sócrates. Quando ele percebe que ele precisa entender quem é ele no mundo, se ele é o mais sábio ou não, o que o deus Apolo quer dizer com isso, nada no mundo mais importa. Ele era casado, tinha 7 filhos e simplesmente isso se apaga. Ele foi cuidar da vida dele nesse sentido, foi tentar entender o quanto isso é verdadeiro. Quando a gente volta na mística cristã, que começa aí o ano 100 depois da morte de Jesus, para os padres do deserto era só isso que importava, a paz interior. Porque isso, através da paz, desse estado de plenitude, é que eles compreendiam que a essência pode se manifestar. No início, quando olhamos tudo isso, é muito complexo, são muitas partes, como eu estou mostrando agora. Eu mostrei 3 partes: conhecer a mente, cultivar e entender a mente. E eu mostro agora mais 3 partes. Tudo isso pode parecer difícil só no início, porque não são tantas partes assim também. Com o tempo, o estudo, a prática, a dedicação, chega uma hora que você domina o assunto. E é muito interessante, porque
você tem pleno domínio sobre o assunto e ainda não resolveu nada. Ainda continuam os mesmos problemas. Ainda é tudo muito difícil. Por quê? Porque agora é a segunda parte. É a interiorização daquilo que você aprendeu, que é a parte mais difícil. Eu estudei um livro escrito por um monge tibetano que chama O Caminho Alegre da Boa Fortuna. É um livro que tem mais ou menos 380, 400 páginas. E você estuda ele de forma metódica. Você senta com o monge, ele abre e lê. Tradutor, tal. Escrito por, tal. Publicação, tal. Vira outra página. Edição de, tal. Prefácio. E ele vai linha a linha, página por página. Leva 3 anos e meio. Eu fiz esse livro 3 vezes. Mas uma coisa sempre me incomodou nesse livro. Porque ele é toda a estrutura do budismo tibetano. Né? O que me incomodou é que para conhecer aquilo tudo que eu levei 3 anos e meio, um monge levava 20 anos. Era inteiramente diferente. Totalmente diferente do que nós fazemos agora. Então um monge pegava as 3 primeiras partes, ele só ia saber o que era o próximo conhecimento depois que essas 3 primeiras partes estivessem realizadas, fossem consistentes. Se aquilo não tem consistência, ele nunca ia saber a sequência. E hoje para nós não, você compra esse livro em qualquer livraria, se você tiver paciência, você lê ele do início ao fim, e quando você terminar de ler, mesmo que você leia ele com um monge, a tua vida ainda é cheia de sofrimento e dor. Né? Por quê? Porque é necessário realização. Mas, realização de quê? Lembre-se, a mente é como a floresta amazônica. Ela é um pouco maior. Né? Se você não souber como andar ali, você vai se perder. E é por isso, então, que a gente tem essas estruturas de pensamento, que elas visam ordenar a forma com que você pensa e a forma como que você vê. E vocês vão ver aqui que essa ordenação procura ajudar nisso. O trabalho como um todo, que eu faço há alguns anos, eu costumo dizer que ele tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é esse que a gente está lidando, que eu chamo de psicologia espiritual. O segundo aspecto é o que eu dou um nome estranho, que nem sempre me agrada, ética superior. Superior não porque é melhor, superior porque é espiritual. Tem a ver inteiramente com a nossa interioridade. E o terceiro aspecto, mais difícil, esse raramente eu falo sobre ele porque é complexo, é o que eu também chamo de mística, né? Mas que não tem a ver com a mística como nós entendemos. Eu poderia chamar de outra coisa, de transcendência. Transcendência do quê? Da estrutura da mente. Né? Então, dentro da mística há uma abordagem sobre o fundamento da vida. Nós estudamos, apreendemos, refletimos sobre aquilo que comumente as pessoas chamam de Deus. Mas basta ler 1 ou 2 textos que eu tenho sobre o assunto para você ver que é muito diferente do que normalmente as religiões colocam. É um pouco mais desafiador e complexo. Mas são essas 3 partes. Dentro delas, há subdivisões. Isso é o complexo. Há um número de coisas que precisam ser compreendidas. Hoje eu trato um pouco dessa parte da psicologia espiritual. Começamos com conhecer a mente e eu vou agora para as 3 habilidades virtuosas. De tudo que você precisa saber nesses primeiros encontros, ou mesmo esse ano, eu diria que são esses 6 princípios, essas 6 bases. Os 3 fundamentos, conhecer a mente, cultivar a mente e libertar a mente, e as 3 habilidades virtuosas, né, que é a concentração serena, plena atenção e percepção transformadora. Se você conseguir apreender os conteúdos que estão inerentes a cada uma dessa fase, mesmo que uma parte, 50% deles, muita coisa já se modifica dentro da sua mente. O primeiro dessas
habilidades virtuosas, elas estão em junção, né, com os 3 fundamentos. Sem essas 3 habilidades, eu não consigo conhecer a mente, eu não consigo cultivar a mente e é impossível libertar a mente. Então eu preciso primeiro desenvolver os instrumentos de observação e de estruturação da mente. Então, você chegou no observatório, você viu um imenso telescópio. Mas primeiro você não vai usar ele. Você vai aprender como ele funciona, né? Depois que você aprender como ele funciona, aí você vai olhar. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir no observatório e olhar. Eu fui ver Saturno e é decepcionante. Né? Você pensa que vai olhar lá e vai aquele gigante com os anéis, algumas naves passando. Né? É um pontinho de luz e nada que não dá para ver o anel. Né? Aí você, poxa, é isso? Não, é mais. Aí eles vão te ensinar a olhar. E aí é que é o mágico. Né? Isso demora. Se você não tiver paciência, para você é só um pontinho luminoso no céu que mal dá para perceber o que é. É a mesma coisa com relação a esses conhecimentos que eu estou dizendo. Você precisa aprender a lidar com eles para olhar como a sua mente funciona. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. A concentração serena, uma outra tradução para ela, a tradução oriental, é samadhi, ou samadhi, né? Que, num sentido simples, significa aprender a se concentrar num objeto sem tensão. Uma maneira simples de dizer. Vamos pensar um engenheiro. Ele está concentrado naquilo que ele precisa fazer. Quando ele termina o trabalho, o que acontece com o engenheiro? Ele está cansado. Por que ele está cansado? Porque a mente dele foi treinada a segurar aquilo com firmeza e não sair. A concentração serena na meditação não pode ser assim. Você não pode segurar nada com firmeza e não sair. Você precisa estar ali, solto, livre, desapegado. O objeto é a respiração, você o sustenta. Mas em torno da respiração tem seus pensamentos. Você não se importa com eles. Em torno da respiração tem o bonde do Tigrão que fica andando. Tem o vizinho que toca a música, tem a buzina, tem qualquer coisa. Você não se importa com eles. Em torno da concentração, realiza toda a sua vida. Do lugar onde você está, da sua família, do templo, não importa, da cidade. Tudo aquilo continua se movimentando. Não vai ter assim um momento em que você diz, agora eu vou meditar. O mundo para, você medita, agora eu parei, o mundo continua. Não, é tudo em conjunto. Eu lembro de um senhor que foi fazer um curso de meditação na Tailândia e ele foi num centro budista, numa instituição budista que ficava no centro da cidade. E logo no primeiro dia ele já foi reclamar. É buzina, é gente passando, eu ouço coisas. Como que vocês meditam aqui? Ah, desculpa, senhor. Tem um centro mais retirado. Aí foi para um centro mais retirado. Aí ele estava nesse centro mais retirado, ele começou a meditar, e um meditador se move, outro se move, outro tem que mexer cadeira, alguma coisa fora do templo. E ele, mas aqui tem muito barulho também, essas pessoas todas, essa confusão. Essa história é real, gente, não é E é difícil isso, sem problema. Vão comigo na floresta, só o senhor tem lá uma tenda, o senhor medita lá. E foi. No outro dia, impossível. É uma encetaiada que faz barulho, é bicho, é passarinho. Ah, pelo amor de Deus, como que vocês meditam aqui? Tem mais um lugar. Aí levou ele que era um precipício. Lá embaixo, um vale. Silencioso. Ele falou, nossa, aqui é silencioso. Aqui não tem bicho, não tem nada, tá tudo lá embaixo. E ele sentou placidamente, o vento ruivando. Ele voltou, não dá, aquela ventania danada, eu não consigo meditar, tudo tem muito barulho. Aí o monge disse, para, senhor. O senhor tem que parar de incomodar o mundo, senão o senhor nunca vai conseguir meditar.
Ele, como assim? Não é o mundo que te incomoda, é o Senhor que está incomodando o mundo. Se o Senhor não inverter essa chave, o Senhor nunca vai meditar. Pare de incomodar as coisas. E aí o Senhor vai poder meditar em qualquer lugar. Ele disse que foi transformador ouvir isso. Porque aí ele voltou para a cidade, que era tudo muito mais simples e muito mais fácil, e começou a meditar no meio do buzinaço mesmo. E tudo bem. Que lá na floresta, para você ir no banheiro, meu amigo, já na cidade é difícil. Imagine você estar lá no fim do mundo, né? Então, ele aprendeu a não incomodar o mundo. A concentração serena está justamente aqui. Não se incomode com o mundo e nem incomode o mundo. Vá meditar. Tinha um professor de meditação chamado Christian Hussfrey, em inglês, e quando ele aprendeu a meditar, foram ele e alguns amigos visitar um outro amigo em Londres, que morava que fica para baixo da rua, né? Tem as janelas assim, e tem gente que mora em casinhas, em apartamentos que ficam embaixo da rua, né? Do nível da rua. E eles pegaram e bateram na janela, e tinha luz acesa, mas tem alguém aí, né? E chamaram o nome. Aí o cara abriu a janela, né? Xingou um palavrão e falou, pô, tô meditando. E aí todo mundo riu, né? Que tá meditando nada. Então, meditar seria absorver tudo, estar aberto a tudo. Entende a concentração serena? Você senta, o objeto é um mantra, o objeto é uma contemplação, o objeto é a sua respiração, sim, mas não resista a nada. Seja vulnerável à vida tal como ela acontece. Essa palavra é muito difícil para todos nós. Seja vulnerável à vida tal como ela acontece. Todo o nosso eu é constituído de defesas. E é isso que nós precisamos aprender a abrir mão das nossas defesas. Onde está a felicidade? Num eu sem defesas. E a concentração serena é o início desse aprendizado. Parar de se defender do mundo. Parar de se defender do frio, do calor, da fome, da sede, dos barulhos, dos incômodos, das pessoas que não entendem o que você está fazendo. Né? O início da prática da meditação é na floresta, no meio dos bichos. Não tinha almofada, ar-condicionado, lugares bem montados. Não. E pensa, uma parte gigantesca desses meditadores era na Índia, no verão, 40, 45 graus, chuva torrencial, então estava chovendo, aquela chuva de verão, e o cara lá tranquilo. Né? Tinha as práticas de meditação que os budistas procuravam animais mortos e sentavam para meditar do lado do bicho, até ele se decompor e desaparecer. Eles ficavam ali, outro bicho vinha comer, e o monge lá tranquilo, o corvo vinha no ombro, o urubu parava, bicava a perna, e ele permanecia lá sereno. Por quê? Abra mão da necessidade de se defender. Aprenda a ser vulnerável. Isso é muito difícil, mas inteiramente possível. O segundo ponto é a plena atenção, que magicamente se tornou hoje um remédio usado em todos os consultórios. Não sou contra, ao contrário, eu acho que é maravilhoso, mas como eu disse, tem problemas, né? O que ocorreu, na verdade, é que a gente tem a década de 70 e 80, principalmente esses dois períodos, mas mesmo pós ele ali em 90, mas aí, 70 e 80, que há uma aceleração muito grande de formação de psicólogos, principalmente nos Estados Unidos. Mas é muita gente se formando como uma linha de trabalho, porque era uma sociedade inteiramente adoecida e um campo de trabalho muito promissor. Só que não cabe todo mundo. Os departamentos de pesquisa, porque era importante ter seu mestrado, seu doutorado, estão todos abarrotados de ideias. Então o que essas pessoas começaram a fazer? Ir para o Oriente. Elas começaram a ir buscar professores. Elas foram nesse caminho porque anterior, na década de 60, muitos outros físicos, matemáticos, engenheiros, americanos já tinham ido atrás de espiritualidade. Que nem a gente tem, eu esqueci o nome, Ram Dass. Se você pular na internet, você vai ver o Ram Dass. O Ram Dass era um professor emérito, acho que de Harvard, uma dessas universidades. Era uma pessoa brilhante. Largou tudo e foi estudar com um monge
com um mestre do Vedanta no meio da floresta. Uma pessoa extraordinária, o mestre dele, né? E ali ele viveu. Então, essas pessoas criaram um caminho que os psicólogos perseguiram para aprender técnicas que dessem substância a teses de doutorado e dissertações de mestrado. Há um grupo desse que encontra na Tailândia um monge chamado Ajahn Chah. E eles perguntam para o Ajahn Chah: por que você medita? Como você medita? E o que você obtém da meditação? Vê que a primeira conversa já era pesquisa científica, né? Já queriam saber tudo. E o Ajahn Chah, que era uma pessoa brilhante, perguntou: por que você come? Como você come? E o que você obtém de se alimentar? Se você conseguir responder essas 3 perguntas, você vai entender as 3 questões também na meditação. Porque na meditação a única coisa é que a nutrição é espiritual. Ela não é física, mas é a mesma coisa. Esses psicólogos retornam e começam a construir um modo de pensar e trabalhar em consultórios, onde entra mindfulness, a plena atenção. Mas o que é a plena atenção? Leia qualquer livro do Monge Thay, o Thich Nhat Hanh, e todos os livros dele só falam sobre isso. É muito interessante, é um percurso. Ele é como um pintor alemão que só pintava azul, e ele só plena atenção. O cara tem, acho que quase 1.500 quadros, todos são azul, em tons, em maneiras, em procedimentos, mas é azul, 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 azul. E o Thich Nhat Hanh, plena atenção, plena atenção, plena atenção. Era muito importante isso. E a plena atenção é justamente a capacidade de você estar na concentração serena, não perder esse estado de abertura, porque a concentração serena é isso. Veja, a concentração normal é um estado de fechamento, a concentração serena é um estado de abertura. Isso por si só já é complexo para nós, né? Estando nesse estado de concentração serena, de abertura, a plena atenção faz 2 coisas. Primeiro, ela ajuda você a ver quando você está fora da meditação, quando você está fora do objeto, né? Que você está meditando na respiração e está pensando: nossa, de tarde eu tenho que ir no shopping. Você está meditando, pensando o que vai ter no almoço hoje, né? E a mente tem esses hábitos, tem esses costumes. A mente funciona basicamente no passado e no futuro. Se você observar, o tempo todo é isso que está funcionando na mente. Passado, futuro. A plena atenção, no início, é quem te mostra essa condição. E aí você, volta para o objeto de meditação. A plena atenção também é um instrumento que te ajuda a, no processo de estar no mundo, vivendo as coisas, os conflitos, as dificuldades, a parar e estar atento ao que está acontecendo, a dar um passo atrás. Quando a gente estuda o autoconhecimento, você conhece uma coisa que se chama mente reativa. Todos nós funcionamos normalmente a partir de uma mente reativa. É uma mente que é condicionada a agir a certos acontecimentos de uma forma determinada. Como, por exemplo, se alguém me diz algo que eu considero como insulto, eu me enraiveço e xingo. É uma mente reativa. Se a criança faz algo que eu não quero, eu grito, né? E é uma mente reativa. As pessoas que explodem de raiva por qualquer coisa que aconteça. Isso é um condicionamento. É o que a gente chama de mente reativa. A plena atenção é o que me faz perceber essa mente funcionando e me educa, me ensina a dar 2 passos atrás. No início, com o tempo e a prática, você fica 1 quilômetro, né? Mas no início você dá 2 passos atrás e para de reagir desnecessariamente aos fatos que estão ocorrendo, porque você já tem uma compreensão de sabedoria. Aquilo que está acontecendo é minha mente. Você está em conflito com alguém?
O conflito é real. O que você sente é a sua mente. Você está em dificuldade com algum acontecimento, a dificuldade é real. O sofrimento, a tortura, o transtorno é a sua mente olhando para aquilo. Se a gente aprende isso, já começa a virar uma chave enorme, né? Porque você para de tentar solucionar os problemas onde eles não têm solução, que é fora de você. Então, onde vai ter solução? Dentro de você. Você percebeu isso? A plena atenção vai ajudar você a ver as disfunções que normalmente funcionam na sua mente. A terceira habilidade é a mais interessante para mim, mas também a mais difícil, é percepção transformadora. O que significa isso exatamente? Ela também é a base do autoconhecimento. Você precisa aprender a olhar para o mundo por uma ótica, por uma simbolização que seja favorável à experiência da paz. Voltemos. Tudo que você olha a partir do seu fundo cultural, dos seus valores, do seu condicionamento, da sua forma de entender a realidade. Não importa o que seja, o quão fácil ou difícil aquilo pareça para você. A dificuldade é um fato. Como você lida com ela, não. É a sua mente, né? Tudo que você enxerga, portanto, você simboliza. Você vê e projeta sobre aquilo o seu fundo cultural, o seu fundo de condicionamento. Esse fundo é que cria tanto caos. Você pode, a partir da percepção transformadora, mudar essa forma de ver. É possível mudar a forma como nós vemos o mundo. As religiões fazem isso. Então tem alguém que tem uma vida desnorteada, uma vida cheia de problemas, ela procura qualquer religião, a religião faz ele enxergar as coisas tudo por um outro ângulo. Bom ou ruim, não importa, mas faz ele enxergar tudo por um ângulo mais favorável ao bem-estar dele. Então é possível essa transformação. A base de todo o pensamento filosófico está nisso. É possível você enxergar a vida por um outro ponto de vista. Então, dentro da percepção transformadora, eu vou cultivar o que eu chamo de cosmovisão de harmonia. Enxergar o mundo por uma ótica que eu entenda o que as coisas são, como elas acontecem e por que acontecem. Claro que tudo isso não é dentro de um plano exatamente real, simbólico, mas muito mais favorável ao que eu enxergava antes. Um exemplo simples é se eu penso, por exemplo, na concepção espírita ou budista sobre a visão do mundo. Buda vai considerar que nós estamos no samsara, que o samsara tem 6 grandes dimensões. Em cada dimensão dessa eu tenho um tipo de experiência. Lembrando, a primeira dimensão, a dimensão mais baixa, é o inferno, depois eu venho para o mundo dos fantasmas, o mundo dos animais, mundo humano, semideuses, deuses. Nessa escala. Não são instâncias reais, entende? Embora você possa ter uma vida numa dessas dimensões, não são locais geográficos, são locais da mente. A mente vai vivenciar o local onde ela está acostumada. Então, se eu sou uma pessoa de ódio, raiva, rancor, vingança, crimes, assassinatos, vícios, é natural que eu morra, segundo o Buda, e vou ser arrastado para o inferno, porque é isso que minha mente entende. Se eu tenho uma mente mais elevada, mais compassiva, mais generosa, eu vou ser alçado aos mundos superiores. Mas, como isso não é instância real, a gente diz reinos similares. Ou seja, nós estamos no reino humano. Mas, no reino humano é possível experimentar o inferno. Porque ele não tem um lugar geográfico, é a mente. É possível experimentar o mundo dos deuses. É possível experimentar o mundo dos pretas, né, dos fantasmas famintos. Né? Toda pessoa avarenta, gananciosa, que está sempre preocupada com o que gastou, quanto está comendo, o que está fazendo, é um fantasma faminto. Toda pessoa raivosa, que se explode. Eu tenho uma amiga fantástica, coitada, mas ela teve uma crise de raiva
E ela, literalmente, o médico disse, eu não sei o que você fez, mas você rasgou seu coração. Ela quase morreu de infarto por causa de um acesso de raiva. E isso rompeu certas membranas do coração, o sangue vazou ali e teve todo um trabalho para curar. Veja, isso é um inferno, né? E eu posso viver no mundo dos animais, naquele territorialismo. Tudo que mexe, que é meu, eu me enraiveço, fico com bronca, eu agrido, porque é o meu, o para mim. O meu, o eu e o para mim, né? Esse é um mundo fechado, de que tudo me pertence, ou o que me pertence é meu, ninguém põe a mão, é a minha comida, é meu isso, é meu aquilo. A gente pensa nos monges, é muito engraçado que eu conheci um monge que era... A gente ria depois, porque tudo com ele era isso, ele fazia a salada dele, aí tinha no templo, sei lá, 15 pessoas. Ele não achava o shoyu dele. Ah, ele é Júnior, você viu meu shoyu? Cadê meu shoyu? Você não viu meu shoyu? Meu shoyu estava na geladeira. Alguém pegou meu shoyu? E eu não sei como esse shoyu sumia, se era sacanagem de alguém mesmo, mas eu sei que o shoyu sumia, sempre era o meu, né? E ele ficava, ele não conseguia pensar um outro jeito de fazer salada sem pôr o shoyu, né? Isso está muito próximo desse territorialismo que é típico dos animais. Então todo mundo pode espelhar os reinos similares, né? Todo mundo pode viver essa questão. Essa é uma forma de ver o mundo, onde eu posso começar a compreender a vida por um ângulo em que essa experiência me fala sobre o quê? Sobre o inferno. Essa experiência me fala sobre o quê? Sobre o mundo superior, o mundo dos deuses. Essa experiência me fala sobre o quê? Sobre o reino dos animais. Os espíritas vão dizer que nós somos, a palavra que eles usam é a mesma, né? Errantes. Sansara significa isso, errante. É engraçado, duas escolas, né? Sansara, errante, erraticidade. O budismo, erraticidade. Todos os seres espirituais que não possuem padrões evolutivos estão na erraticidade. O que significa? Que eles nascem e morrem vidas sucessivas sem controle. Você não determina onde você vai nascer, em que condições, como você vai nascer. Você precisa, ou você é jogado pelo campo da vida, ou um grupo de seres, conforme diz o Espiritismo, de seres superiores, orienta esse processo para que seja adequado à sua evolução. Há vidas sucessivas, tanto para Buda quanto para os espíritas, para que você vá adquirindo características evolutivas. E os espíritas vão dizer, você vive num mundo de provas e expiações. Expiação, aquilo que você fez de ruim no passado e que precisa ser purificado nessa vida. Então algumas coisas você vai viver, elas vão ser ruins e elas precisam ser vividas. Outras coisas você vai viver que são provas, são dificuldades também, mas elas não têm como fim purificar nada. Elas têm como finalidade ver o que você aprendeu. Testar, a palavra é errada, né? Testar você, mas é errado pensar assim. É você que vai se testar, não é alguém que está testando você. Você vai se testar diante de certas coisas. Então você abandonou um vício, abandonou um hábito, de repente aquilo volta na sua vida. E você, eu aprendi a abrir mão disso. Pessoas tóxicas, que é o que mais se fala hoje, né? Você aprendeu a abrir mão de viver com pessoas tóxicas? Vamos testar então. Vamos dar uma pessoa maravilhosamente tóxica para você. Existe. Aquela gente que é apaixonante, que é maravilhoso, que fantástico, mas ele é tóxico. Né? É uma pessoa tóxica que, se você der brecha, vai ferrar você direitinho. Né? Então, aprendeu? Não, faz 6 anos que eu estou aqui e não consegui, ainda não entendo por que é tão horrível. É porque você não aprendeu. Liberte-se, dê outro passo, vá viver em outro lugar, ou distancie-se, encontra a distância correta. Né? Seja o porco-espinho, né? Muito junto, todo mundo se fere. Muito separado, todos morrem congelados. Qual que é a distância exata para que se possa sobreviver? É isso que a gente tem que fazer com as pessoas e principalmente os tóxicos. Não se trata de abandonar. Aprenda qual é o espaço correto que você precisa ocupar. Não espere alguma coisa muito ruim acontecer. Quando você pensa essas coisas,
que eu disse, esse conjunto de ideias e pensamentos, se você os apreende, se você os traz para você, se você os transforma em valor, que é um ponto importante que a gente vai ver, você aprende a olhar a vida por uma ótica mais favorável ao bem-estar. Digamos que alguma coisa muito ruim esteja te acontecendo. Ao invés de você se desesperar, você vai ter a primeira noção. Isso é manifestação do meu karma. Não é o mundo que está fazendo comigo. Não são as pessoas que estão fazendo comigo. Isso é o que eu estou trazendo do passado. A segunda coisa que você pode ver, com isso que está acontecendo, o que eu posso aprender? Em vez de você entrar no desespero, entrar na luta sem fim, entrar na tentativa de mudar aquilo, você para, contempla e segue o processo com aquela dor, com aquele problema, com aquela falta, até que aquilo tome sentido. Tem um psicanalista, criador da escola, sumiu o nome, eu ia falar psicossíntese é outra. Enfim, o Viktor Frankl, logoterapia. O Viktor Frankl, com 20 anos de idade, ele viveu em 3 campos de concentração. Um pior que o outro, o último foi Auschwitz, onde a coisa era, o terror estava no ápice. Né? E o Viktor Frankl constrói todo um pensamento psicoterápico, tendo como base um princípio muito simples: dar sentido àquilo que você vive. E ele costuma dizer que a experiência traumática e a falta de sentido é igual a desespero. A experiência traumática e o sentido, eu começo a ter clareza. É igual a clareza mental. Né? E ele dizia uma coisa importante. Diante de certas condições da vida em que você não pode mudar, diante de certas experiências em que você não pode fazer nada, é porque a vida está pedindo para você mudar. E a gente não costuma fazer isso. Nós vivemos certas situações ruins e insistimos, isso tem que mudar, isso tem que mudar, isso tem que mudar, e aquilo não vai mudar. Porque aquilo é uma constituição da vida, normalmente, geralmente, até maior do que você. Ou o problema em si tem raízes tão profundas que o outro precisa se curar para que as coisas funcionem. E isso não vai acontecer. Então, o que você precisa fazer? Se mudar. Mude você. Né? Comece a trabalhar a sua interioridade, e deixa aquilo lá, não vai, deixa acontecer. É como, por exemplo, ser professor em escola pública. Eu sou professor em escola pública, eu sei. Não adianta, eu ouço isso todos os dias, você entrar em sala de aula e não querer o tormento. Isso não existe. Né? É o tornado o tempo todo. O que você vai fazer? Para no olho do furacão, lá é tranquilo. Veja tudo aquilo se movendo em torno e haja habilidosamente com tudo o que está acontecendo. Né? Que nem diz o Jung, né? Perca o furor pedagógico. O que mais mata professor hoje é o furor pedagógico. É querer estar na frente de uma sala de aula e que todos o ouçam e aprendam e se desenvolvam. Isso não vai mais acontecer. Não é mais assim que funciona. Nem no nível universitário. Tenho amigos que são professores universitários e que dão aulas para 20, 30, 50 pessoas. A quantidade de pessoas que absorve ali é sempre muito pequena. Então não adianta ter essa... Não funciona mais assim. O que isso tudo está dizendo? Mude você. A preocupação com a inteligência artificial vai dar no mesmo lugar. Como eu mudo isso? Não, isso você não muda. Isso vai vir e vai varrer. Muda você. A Revolução Industrial foi assim, antes ainda, né? Quando a gente da Idade Média para o Renascimento, aquilo tudo foi varrido. O Renascimento mal surgiu, já veio a modernidade. Varreu o Renascimento. A modernidade se estendeu, começa a vir o iluminismo, do iluminismo pós-moderno. Tudo isso vai varrendo, o modo de pensar, de agir, de viver, as formas de produção, o trabalho, o dinheiro, os custos, enfim. E tudo isso quem prosperou nesses ambientes? Quem foi capaz de mudar a si mesmo? Quem foi capaz de se adaptar? E aí é que vem. A percepção transformadora implica basicamente nisso. Que eu aprenda a olhar o mundo por uma ótica
favorável ao desenvolvimento da paz interior. De uma forma simples, significa que eu não vou conseguir desenvolver paz interior se eu for um guerreiro. Mais que eu reze para isso, que eu pense sobre isso, não vai dar certo. Não vou conseguir paz interior se eu for um soldado que está indo pelo mundo guerrear, não vai dar certo. Tem um filme que eu não recordo agora o nome dele, Além da Linha Vermelha. E é um soldado justamente essa questão dele. Ele consegue, no meio daquilo tudo, manter serenidade e clareza. Mas ele percebe que também não é possível. E o final é o quê? Ele tem que achar um jeito de resolver esse problema. Como equacionar isso, a guerra e a paz interior? Como eu junto essas duas coisas? A questão do cineasta, que ele é o Malik, é justamente essa a vida inteira. Como é possível produzir bem-estar no meio de tanto caos? Essa é a questão que nós estamos trabalhando. Como é possível criar uma percepção que me traga paz e bem-estar no meio de um mundo que é cada vez mais caótico e aparentemente sem sentido? Mas por que ele é aparentemente sem sentido? Porque você observa de forma errada. Se você observá-lo por uma ótica mais favorável, como o Buda, os espíritas ou qualquer outro, aquilo começa a ter um sentido para você. Começa a fazer, opa, eu sei o que está acontecendo. Eu sou capaz de dar sentido a isso. Teve um senhor de mais de 80 anos que procurou o Viktor Frankl deprimido porque a mulher havia morrido. Ele tinha 83, 84, ela tinha 79 e morreu. E ele teve um primeiro encontro onde ele chorou muito e falou. Ele teve um segundo encontro onde ele chorou muito e falou também. E no terceiro encontro, Viktor Frankl perguntou: o senhor amava muito a sua mulher? Claro que eu amava. O que era melhor? Ela ter morrido e deixado o senhor sozinho, ou o senhor ter morrido e deixado ela sozinho? Não, eu prefiro o que está aqui. Ela ter morrido e eu ter ficado sozinho, ela não ia suportar. Então o senhor não tem problema nenhum. O senhor acabou de fazer justamente, a vida trouxe para você justamente o que o senhor achava melhor. Ato contínuo, ele parou de chorar e começou a refletir sobre aquilo. É óbvio que a tristeza não foi embora, mas acabou o desespero. Ele era capaz de dar sentido a um fato natural da morte, a mulher dele chegar aos 70, 80 anos e falecer. Ele era capaz de entender aquilo dentro de um contexto favorável. Essa é a percepção transformadora. A capacidade de olhar a vida por um ângulo onde, ao invés de eu me torturar, eu busco sentidos. Dentro disso, que a gente vai tratar só uma parte, nós temos 10 passos que são a psicologia espiritual. Parece muita coisa, como eu disse, mas se você convive com isso com o tempo, não. E quando você aprende a encaixar um ou outro passo na sua vida, é mais fácil ainda. Quando você não consegue encaixar nenhum, é porque ainda falta um tempo de aprendizado cognitivo. Veja, qualquer escola de sabedoria do passado dependia disso. Então, você estudar com Sócrates dependia de um tempo de estar na presença dele. Você estudar com os estoicos era muito interessante. Estudar com os estoicos, eles te ensinavam 10 princípios. Aí você e o que mais? Isso. Quando você decorar isso, você volta. Não, mas eu não quero decorar, eu quero aprender. Primeiro decora. Primeiro saiba sobre o que a gente está falando. Depois você desenvolve. Nas tradições budistas, algumas escolas tibetanas, você pega um livro de, 200 páginas e no final desse livro tem o que eles chamam de sentido condensado do texto, em que cada aspecto do livro é tratado com uma frase e uma contemplação mínima. Uma frase e uma contemplação mínima. Então eles entregam isso para o aluno. Toma, sentido condensado do texto. Tá, e agora é isso. Amanhã tem uma prova, depois tem outra prova. Quando você conseguir falar isso de cor, você vai para a primeira lição. Aí o mestre vai te ensinar a primeira lição. Mas enquanto você não tiver decorado todo o sentido condensado do livro, você não começa nem a primeira lição.
Era muito interessante esse sistema pedagógico, porque ele tinha um efeito muito profundo na mente das pessoas no passado. Eu adquiri um princípio da sabedoria e eu achava o momento ideal em que eu tivesse que praticá-lo. Quando eu não conseguia achar isso, um mestre me dava esse princípio. Então um aluno chegou para o mestre e disse: olha, não estou indo muito longe com essa conversa com você. Você precisa me dar alguma coisa que tenha efeito, que seja real, que seja mais concreto. É tudo muito abstrato. Ele falou: tá bom, vá no mercado e compre para mim o maior peixe que você achar. Aí ele comprou um peixe enorme, bonito. Falou: bom, vamos fazer um ensopado, né? O monge come pouco, agora a gente vai comer bem. Ele falou: ótimo, agora você amarre uma corda nesse peixe. E você caminhe por aí como se ele fosse um cachorro. Aí, como assim? Isso é loucura. Você pediu para mim, você vai fazer então. Se você não vai fazer, vai embora, não volte mais. Não volte mais. Tá bom. E ele fez aquilo. Pronto, caminhei. Não, esse peixe ainda está aí. É só quando o peixe apodrecer e virar só espinha. E você pode vir aqui. E assim foi por alguns dias. Ele voltou, disse: e agora, você entendeu? Entendi. Ou seja, ele precisou passar por todo tipo de humilhação, de zombaria, de chacota, de pessoas agredindo, de pessoas chamarem de idiota, para poder se acalmar, abaixar aquele orgulho e ouvir o que precisava ser dito. Porque tudo aquilo que ele dizia que era subjetivo demais era só a arrogância dele vendo o ensinamento essencial. Tem um mestre que diz que não existem ensinamentos ocultos. Teve um período na humanidade que muito se falou: não, ensinamento oculto, ensinamento oculto. Esse mestre diz: não precisa haver ensinamentos ocultos, porque a maioria das pessoas não enxerga o ensinamento real, concreto e profundo, mesmo que esteja diante deles. Não precisa esconder nada. A mente esconde por si mesma. O que nós temos? Primeiro, segundo, terceiro passo e quarto passo. Isso que o texto que eu distribuí para vocês não tinha esses passos porque eles não são importantes. Uma outra hora a gente conversa sobre isso. Mas, no primeiro passo, a gente tem justamente o desenvolvimento do autoconhecimento, descobrindo quem você realmente é. Mas no início do autoconhecimento você não descobre quem você é. Você descobre quem você pensa que é. No início do autoconhecimento você não vê a realidade, você vê a ilusão. Mas esse é um que eu chamo de paradoxo, né? Quando você olha a ilusão, na verdade você está vendo a realidade de como você funciona, a realidade de como é a sua mente, de como ela te tortura, como ela te flagela, como ela todos os dias te cria inúmeros impedimentos. Todo o início do autoconhecimento é ser capaz de ver isso. Eu lembro de um monge cristão que lidava com dois paradigmas, o eu verdadeiro e o eu falso. Era isso que ele ensinava. Ele falou: toda vez que você se enfurecer, eu falso. Toda vez que você precisar de um elogio, o eu falso. Toda vez que você estiver num lugar e você não é reconhecido, o eu falso. Aí tinha um cara até que disse: mas aí não sobra muita coisa, né? Ele disse: não sobra quase nada. O eu verdadeiro é vazio. É justamente por isso que a gente gosta do eu falso. O eu falso pode ser preenchido de tantas coisas aparentemente maravilhosas. O eu verdadeiro é vazio. O eu verdadeiro é tão vazio que é a nossa identidade real, que ele não tem identidade. Você não é capaz de dar para ele um nome. Você não é capaz de dizer a que cultura ele pertence. O eu verdadeiro, mesmo usando essa palavra, eu, mas vamos lá, verdadeiro, é um estado de consciência. É simplesmente a capacidade de estar presente, livre de todo e qualquer condicionamento ou necessidade de materialidade. Recapitulando, necessidade do pensamento. Você está vendo e sua mente está inteiramente em silêncio, tranquila, vendo o que está acontecendo, percebendo o que está acontecendo
Se quer ter uma ideia mínima sobre isso, veja qualquer vídeo ou leia algum texto do Eckhart Tolle. É uma mente que está em silêncio. Se quer um pouco mais radical que isso, vá ver Krishnamurti. Eu indico do Krishnamurti um livro que chama Pense Nisso. É o melhor para todos nós, porque ele está conversando com crianças de 12 anos. Quando ele conversa com os adultos é muito complicado. Quando ele conversa com as crianças é tudo poesia. A linguagem dele é poética, a fluidez é poética. Com os adultos é embrutecimento. Aí ele vai para uma coisa mais radical. É um livro simples, chama Pense Nisso. No passado, quando ele saiu, chamava-se A Cultura e o Problema Humano. Hoje ninguém vai vender um livro com esse título, né? Então, agora chama Pense Nisso. E é um livro sutil, palestras curtas, conversas rápidas e muito, muito poético, muito poético. Mas o primeiro passo do autoconhecimento tem relação com isso. No próximo encontro, nós vamos começar a tratar especificamente sobre o autoconhecimento. O segundo passo é cultivando a humildade, estando aberto ao aprendizado. Antes que se faça a pergunta, porque ela é pertinente, também esses passos são todos interdependentes. Eles não estão plenamente separados um do outro. Mas cultivar a humildade, para mim, tem um sentido muito profundo e que nos escapa. Eu lembro de um professor de meditação australiano. Eu assisti alguns vídeos dele, né? É um curso que você compra há muito tempo, isso tem com certeza 25 anos. E ele fala uma coisa que eu guardei também assim, no coração. Humildade, ou ser humilde, é não fazer exigências. É muito interessante pensar nisso, porque nós somos um centro de exigências. Então a gente está aqui, está muito frio, a gente está aqui, está muito calor, está chovendo, está sol, me fecharam no trânsito, o carro não pega, as coisas não funcionam, eu vou chegar atrasado, isso não pode ser assim, desse jeito não funciona, nossa, isso está muito errado. A gente é um ser repleto de exigências, consequentemente, não somos nada humildes. Então a humildade, a primeira coisa dela é não fazer exigências. E há uma exigência que a gente faz constantemente. Nós exigimos da nossa humanidade o que não é humano. Nós exigimos da nossa humanidade que ela não adoeça. Adoece. Nós exigimos da nossa humanidade que ela sempre entenda tudo. Não entende nada. Né? Nós exigimos da nossa humanidade que ela sempre seja aceita, amada por todos. Ninguém está aí com você. Né? Na maioria dos casos, tinha um mestre lá, eu esqueci o nome dele, o Muktananda, dizia, as pessoas se preocupam muito, né? Então, quando ela vem andando na rua, alguém olha para ela e ela fica pensando, o que essa pessoa está olhando para mim? O que será que ela está pensando de mim? Né? E dizia, o outro está pensando a mesma coisa. O que ele está pensando de mim? O Muktananda dizia isso porque ele era capaz de ler pensamentos. E ele falou que parou de fazer isso porque é bobagem. As pessoas nunca pensam nada de interessante. Então, não compensa ficar sabendo o que se passa. Então, essa parte da humildade na meditação é quando eu aceito a minha falibilidade. É quando eu aceito que eu não consigo. É quando eu aceito que não dá certo. É quando eu aceito que parece ser muito difícil. É quando eu aceito que parece ser impossível. Se não houver humildade, todas essas coisas se tornarão problemas. Se elas se tornarem problemas, aí sim, eu concordo, meditar é impossível. É melhor sem tomar cerveja. Né? Agora, se você for humilde, não fizer exigências, você entra no processo calmamente e você desenvolve. Algumas pessoas têm dificuldade em sentar e permanecer 10 minutos concentrados na respiração. Veja, outros têm dificuldade de observar a respiração. Não precisa ficar 10 ou 15 minutos. Basta começar o processo. Ele já dá errado porque já dá falta de ar ou qualquer coisa assim, por causa dos estados de ansiedade. Então ela tem que ser habilidosa e falar, isso não é para mim. Não, desenvolva outra técnica, desenvolva outro método. Mas no início, para todos nós, o caminho espiritual
Ele é muito difícil. Por quê? Porque ele é contraditório a tudo que nós vivemos. Nós vivemos uma vida de acúmulo. O caminho espiritual é uma vida de abandono. Nós vivemos uma vida de apegos e aversões. O caminho espiritual é uma vida de desapego e harmonização e vulnerabilidade, de parar se defender. Toda aversão são mecanismos de defesa. Na espiritualidade eu vou aprender a parar de me ofender. Um monge taoísta meditava na época do Mao Tse Tung, é uma história real também. E um general desses invadiu o local e disse, antes de invadir, ele mandou que invadisse e pusesse tudo abaixo. Aí entrou aquele monte de soldado. Dali a 10 minutos saiu aquele monte de soldado. Por que isso aí não está abaixo? Tem um monge meditando lá dentro. Ué, o que tem? Tira ele de lá. Eu não ponho a mão nele. Aí, como assim? Ele entrou lá. Sentou na frente do monge. O senhor sabe quem eu sou? Sei. O senhor é um general. Não. Eu sou alguém que pode te esmagar com 2 dedos. Aí o monge disse, o senhor sabe quem eu sou? Ele, não. Eu sou uma pessoa que pode ser esmagada com 2 dedos. Se o senhor permitir que eu termine minha meditação, eu saio, o senhor destrói o templo. Aí ele parou, sentou, esperou 1 hora ele terminar a meditação, que ele queria se despedir do local, terminou aquilo, ele saiu e o general tacou fogo em tudo. Mas o general passou a ser amigo dele. Eu quero entender o que é isso. O que é ser uma pessoa que pode ser esmagada somente com 2 dedos? Essa vulnerabilidade encantou aquele militar, porque ele até então treinou a vida dele inteira para ser invulnerável. E ele mais do que ninguém sabe que isso é impossível. Ele mais do que ninguém sabia que aquilo não tinha função. E ele encontrou alguém inteiramente livre e à mercê dele. E, portanto, essa é a questão. Incorruptível. Eu não tenho como dobrar esse sujeito. A humildade está diretamente ligada a isso. A vida pode esmagar todos nós. Sim, pode. E nós aceitamos isso. A vida pode mudar completamente a nossa vida? Pode. Tanto nos jogar para a luz, quanto nos jogar para as trevas. Tudo bem. Isso pode acontecer. Eu aprendo a transitar nisso. Veja como a humildade tem uma profundidade que normalmente a gente não alcança. Um segundo ponto importante é o distanciamento cognitivo. Essa é uma prática simples que todos podemos aprender com o tempo. Dentro do autoconhecimento, por isso que tudo isso está interligado. Com a prática da meditação, com a prática da plena atenção, da concentração serena, você começa a observar que o que é a sua mente? Uma contadora de histórias. A mente está sempre contando alguma coisa. Em geral, uma coisa ruim. Que não funciona, que não dá certo, que não é bom, que você é isso, que você é aquilo, que a vida vai acontecer assim, que a vida vai acontecer... Sempre. O que você aprende com a meditação? A se soltar dessa narrativa. O distanciamento cognitivo é desapego mental a essa narrativa nociva. O que é a ansiedade? É quando eu me misturo com essa narrativa. Eu consigo acabar com a ansiedade? Não. Você consegue se distanciar dela. Mas acabar com ela, não. Todos já experimentaram isso. Você tem que falar alguma coisa em público, você é um adulto, sabe do que vai falar, sabe do que vai dizer, perfeitamente tranquilo, ali é um ambiente sereno, ninguém ali é ameaçador. Mas quando chega o seu momento de falar, o coração, entende? Dispara. E você vai falar, você gagueja, você isso, aquilo, até conseguir. E algumas pessoas simplesmente não conseguem falar. Essa é a questão. Há dentro de você coisas que funcionam de forma autônoma. Não tente controlá-las. Toda vez que você tenta controlar a ansiedade, você se torna mais ansioso.
Até que chega o momento que você tem ansiedade da ansiedade. Toda vez que você tenta controlar o medo, não funciona. Chega um momento que você passa a ter medo de ter medo. A raiva de ter raiva. Né? Eu tratei uma pessoa que era assim, ela tinha raiva porque tinha raiva. E é muito difícil desarmar tudo isso. Porque, mais uma vez, você está tentando ter controle sobre coisas autônomas, coisas externas à sua essência. Deixe. A difusão cognitiva ou o distanciamento cognitivo é quando eu olho a narrativa, deixo ela acontecer, não me apego. No cultivo da mente, eu olho a narrativa, não me apego a ela e desenvolvo uma narrativa baseada na sabedoria. Estou contando para mim uma história de que alguma coisa ruim vai acontecer com tal pessoa porque ela ainda não me procurou. Eu digo, eu não sei o que está acontecendo. Está tudo bem eu não saber o que está acontecendo. Está tudo bem eu não saber, aí a humildade entra junto, eu não saber se está tudo certo lá. O que eu posso fazer agora? Estar em paz aqui. E esperar uma hora que ela me ligue e diz o que aconteceu. Ou não. Em alguns casos, felizmente não é a maioria, pode ter havido um problema realmente. Mas na maioria das vezes, não aconteceu nada. Na maioria das vezes a pessoa não ligou, perdeu o celular, acabou a bateria, ou simplesmente nem lembrou que tinha que ligar para você. O distanciamento cognitivo é uma prática que pode ser repetida muitas e muitas vezes. Quando você aprende a parar, acalmar, descansar e curar, você aprende a se distanciar das histórias difusas que a sua mente te conta. E aí você aprende algo. Se a sua mente começa a fazer uma narrativa ruim, você segue essa narrativa, é que nem assistir filme trágico. Você vai chorar no final. Né? Não tem jeito. Você se misturou com aquela história, ela passa a ser verdadeira. Né? Como é que chamava aquele filme antigo, que você não vai lembrar? A Love Story, que todo mundo chorava. Né? Porque chega no final, tem um fim que ninguém espera. Né? Mas por que chora? É um filme, não é real. Esse é o problema da mente. A mente faz acordos. Eu trabalhei com teatro há 20 anos. Eu sei que há um acordo tácito quando você entra no teatro. Eu sou um ator, eu vou contar para você uma coisa que é mentira. Você é público e você vai acreditar que é verdade. Aí a arte vai funcionar. É assim que funciona a arte. Eu te conto uma mentira, você faz ela virar verdade. E aí tudo bem. A gente fazia um espetáculo, que era um monólogo, que chamava O Diário de um Louco. E é trágico mesmo, porque no final do espetáculo o personagem está totalmente louco. Era 1 hora cravado. Terminou aquilo, uma senhora chorando. Todo mundo saiu do teatro. Uma senhora chorando. Isso era já 11 da noite. Eu querendo ir para casa. Tinha que pegar ainda um subúrbio, um ônibus para chegar onde eu ia dormir. E a senhora chorando. Aí eu pensei, aí eu desci lá. Precisa de alguma coisa? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá bom. Quer água? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Me afastei. A senhora chorando. Falei, nossa, você vai para meia-noite. Ela precisa de algo, por favor, porque o teatro vai fechar. Ele disse, não, é que ela tem um primo que viveu assim. Então a mente faz essas associações. E aí por isso nós acreditamos na história. Todo mundo conhece alguém que morreu tragicamente. Todo mundo teme perder alguém que ama. As histórias são baseadas nisso, em tudo aquilo que a gente tem apego e aversão. Por isso o cinema, o teatro funciona. Mas são só histórias. A gente tem que aprender a se distanciar. Eu lembro de um treinamento que a gente fazia, impossível. Que é entrar num filme e assistir o filme distanciado. Ver só o filme. Perde a graça, você gastou dinheiro do seu ingresso, então assiste na televisão. Né? Mas era um exercício de não se apegue ao que você está vendo. Aprenda a ver com distanciamento. Aprenda a criar distanciamento com relação à sua mente. Depois o passo mais complexo e profundo, não diria complexo não, o passo mais profundo, porque não é complexo, é o desenvolvimento da sabedoria. A sabedoria não é extensa como as pessoas imaginam, né?
Eu diria que é possível você construir uma estrutura de sabedoria que se fundamenta em 8 passos, em 8 conteúdos, em 8 conhecimentos, né? É possível fazer isso. E que se você se ater a esses conhecimentos, você vai ter uma sabedoria que funciona para tudo. Mas o que é a sabedoria? É uma forma de conhecimento. Qual conhecimento? Acredito eu que ninguém aqui tem o conhecimento necessário para construir um foguete que vá para a Lua. Não sei se você tem. Também não. Ninguém tem esse conhecimento que faz um foguete que vai para a Lua. Mas nós vivemos bem com isso. E algumas pessoas do mundo têm esse conhecimento. Isso não impeça que elas sofram muito. Portanto, não é esse tipo de conhecimento que a gente procura. A sabedoria vai ser aquele conhecimento que produz o bem-estar mental. A sabedoria vai ser aquele conhecimento que, como eu disse, nos encaminha para a paz interior. Isso é a sabedoria. Consequentemente, ele não precisa ser muito extenso. Se eu pegar o pensamento de Sócrates ou dos estoicos, não é muito extenso. Mas por que tem tantos livros? Aí é um mistério. Eu preciso pegar um conteúdo da sabedoria e repetir ele centenas de vezes para que as pessoas aprendam. E é por isso que se escreve muito sobre um único tema. E você lê, relê. Eu vi alguém dizer uma vez, eu não sei se isso é verdade, que um conteúdo é aprendido depois que você o repete 21 vezes de formas diferentes. Depois que você aprende, por exemplo, sobre a humildade, ouvindo 21 explicações diferentes sobre o tema, você começa a entender o que aquilo realmente significa. Por isso que a sabedoria parece ser extensa, mas ela não é. Ela é bem básica e pé no chão. Esse conjunto de conhecimentos. Hoje eu vou parar aqui, senão a gente fica extenso. Mas na próxima aula, com certeza, sendo mais sucinto nesses passos, eu falarei sobre eles e a gente avança para o primeiro estágio do autoconhecimento. Mas o mais importante, esse encontro nosso, ele visa várias coisas, mas principalmente estar juntos e conversar sobre as coisas. A parte maior é desenvolvida pelo material que eu vou mandando para vocês estudarem, lerem, anotarem, né? Que não é possível que nesse encontro de 3 horas eu consiga dar conta, por exemplo, de todo o tema do autoconhecimento. Só para esse curso eu tenho aproximadamente, acho que 30, 40 páginas escritas sobre o tema, né? Que tem seus aspectos, suas bases, seus princípios, o que você precisa entender. Depois que você lê uma vez, leu 2, leu 3, estou entendendo o que é a estrutura do autoconhecimento. Mas até chegar nisso, demora. O que eu faço aqui é dizer sobre o que é essencial. Se hoje você entendeu conhecer a mente, cultivar a mente, libertar a mente, se você começou a pensar sobre concentração serena, percepção transformadora, plena atenção, alguma coisa já começou a nortear dentro de você. Já consigo pensar sobre isso. Aprender a meditar ou aprender a cultura meditativa não é muito diferente do que aprender uma língua estrangeira. Para você chegar num país e não passar fome, vai levar 1 ano, 2, né? Que você domina o mínimo necessário para em qualquer lugar pedir o que você necessita. Se tem muito menos que isso, vai ser mais difícil, mas você consegue ainda tocar. Mas se você tem 5 anos, você se comunica em qualquer lugar com muita facilidade. Esse é o mesmo processo. Se você se dedica, o tempo, como eu disse no primeiro encontro, conduz à profundidade do que você vai aprender.